para nós significa uma unidade, uma ligação, uma unidade, um ser, né? Cuja primeira ação que o profeta Jeremias, capítulo 31, que eu acabei de citar, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, bendiz que Adonai e farei uma aliança nova com a casa de Israel. Os rabis falam que é uma ação de aproximação de Hashem com o seu povo. Então a primeira ação da Brit Hadashah é trazer para perto, é aproximar aquilo que está afastado para perto dele. A segunda ação é fazer, já que agora eu consigo que o homem esteja perto de mim, a segunda ação é fazer penetrar o meu querer no coração do homem, isto é, fazer penetrar a Torá no coração do homem. É o resultado, esse resultado é Adonai que vai garantir a mim e a você. E não só para os hebreus, mas para todas as nações. Então, quando o Léo hoje de manhã estava falando na questão do deserto, né? Ali quando Israel é levado no deserto, ele vai saindo de Sucote e ele vai penetrar ali no deserto. Minto, ele vai chegar a Sucote, mas antes ele vai passar pelo deserto. E eu estava meditando no ensino e o deserto, pelo texto que nós estávamos observando, resulta devido a um estado grave de afastamento do próprio homem. Já que Adonai tem dois propósitos para com o homem, a Brit Hadashah, que é trazer para perto e fazer penetrar o seu ensino no coração do homem, o deserto ele é resultante deste afastamento, de quando o homem se afasta inteiramente de Adonai. Quer ver? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 31, que você e eu vamos observar ali no verso... Não, é Deuteronômio 1, minto. É logo no início ali do livro de Devarim, que diz assim, no capítulo 1, no verso 31, ele diz assim, olha, Moisés declara o seguinte, ele vai falar do deserto, ele fala assim, também no deserto vistes que o eterno vosso Elohim vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho que andares, até chegares a este lugar. Então ele está falando que ele leva o povo para o deserto e ele vai cuidar ali naquele deserto, por causa do estado grave que se encontra o seu povo, aqueles que necessitam adentrar no deserto. E Yeshua vai ao deserto, não por ele, mas por tudo aquilo que ele teria que enfrentar de todo aquele povo que já estava em grave situação de estado de afastamento da Torá. Olha lá o capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, volta aí, vai mais um pouco para frente, no verso 2. Olha que interessante esse versículo 2 do Deuteronômio 8. Ele diz o seguinte, lembrar-te-ás, isto é, recordar, vai trazer à memória. Essa semana, acho que foi quinta-feira, se eu não me engano, não, foi quarta-feira, nós recebemos um grupo de alunos aqui, de uma dessas escolas que formam missionários, né? E dentro das nossas conversas, eu apresentei a casa e fui apresentando para ele os memoriais. E eu falei para ele que a palavra do Eterno, tudo que você vê como simbolismo, é para trazer a memória de quem você serve, onde nós estamos e que lugar nós nos encontramos. E aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, verso 2, ele diz isso, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o teu Elohim te guiou no deserto. Então ele não estava no deserto abandonado, havia Adonai os guiando esses 40 anos, para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, devido ao estado grave de afastamento do seu povo. Por isso que ele vai levar, então o deserto, quando o Leonardo estava falando hoje pela manhã, isso veio na minha mente, falei assim, não será possível, depois eu comentei com ele. Por quê? Porque aqui, esse fundamento aqui, de que levar você ao deserto, para provar se você anda ou não nos caminhos de Adonai,
é a prerrogativa de Yeshua na Brit Hadashah. Quando ele vai lá, volta aí um pouquinho lá em Êxodo capítulo 16. Olha aqui que interessante. Se é ou não a prerrogativa do Mashiach, que é comparável ao pão que desce do céu. Ali no capítulo 16, no verso 4, há uma promessa do maná que cairá para aqueles que estão ali no deserto. Por isso, quando eu falei que Yeshua vai ao deserto, ele não vai por ele, mas ele vai pelo povo, pelo estado de afastamento que o povo se encontrava. Ele diz assim no capítulo 16, no verso 4: Então disse o Eterno a Moisés: Eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção que cada dia, para que eu prove se anda na minha Torá ou não. É o mesmo propósito quando ele diz que levou o povo ali para o deserto. O mesmo propósito é da Torá, para que o povo, numa condição ruim, pudesse adquirir uma condição melhor. É a questão de se aproximar de Hashem, para que a Torá possa penetrar no coração do homem. Quando eu estava estudando, eu lembrei, Léo, do profeta Oséias. Eu lembrei hoje pela manhã e eu anotei aqui, mas eu não pude interromper. Mas olha só que interessante, vai lá para você ver essa condição grave e gravíssima que se encontram tanto na palavra de Hashem quanto nos dias de hoje. O afastamento do homem do teu Elohim. Depois de Daniel aí, Oséias, no capítulo 2, olha que interessante ali, verso 14. A condição aqui para o profeta, ele vai exortar sobre uma relação de infidelidade. Por quê? Porque é devido ao grave afastamento da condição do homem para com seu Elohim. Olha o verso 14. Diz assim, olha: Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Está vendo? É o mesmo propósito de Êxodo capítulo 8 e também de Deuteronômio capítulo 8 e Êxodo capítulo 16. Ele fala bem assim no verso 15: Ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, vale de tribulação, por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, quando ele sai do Egito e adentra aonde? No deserto. Naquele dia, verso 16, diz o Eterno: Me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. Ele está trabalhando ali que vai colocar a Torá no interior do homem e vai retirar o ídolo. Ele fala aqui, olha, da tua boca tirarei os nomes dos Balaíns. E os seus nomes não virão mais aonde? Em memória. Em memória. Verso 18, naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves dos céus e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Olha a fidelidade. E te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Eterno. Esse é o oásis que se encontra na Brit Hadashah. Não somente para os hebreus, mas também para os gregos, para os gentios. A proposta da Brit Hadashah, essa aliança com o Mashiach, aliança a qual o Êxodo capítulo 16 falou lá, para provar se você anda ou não na minha Torá. Ele está falando do Mashiach. Essa aliança da Brit Hadashah, que apresenta a Brit Hadashah como uma luz para a humanidade, Léo. Né, para todas as nações, porque vai estabelecer um acesso ao caminho correto para Adonai. Porque quando o homem ali em Gênesis capítulo 3, ele se afasta do Eterno, ele se afasta daquele que lançou sobre o homem o sopro, o hálito de vida,
a proposta de Hashem, a partir daquele momento, é fazer o que? O homem retornar para ele, trazer para perto. Isso, retornar para ele. Então, Yeshua, ele vai dar essa acessibilidade às nações, para que as nações possam retornar, fazer um retorno seguro, retornar para Adonai, para a Torá, que os rabis chamam, e você também chama, de Teshuvá, o bom retorno, o retorno bom, o caminho correto, em arrependimento de pecado. Não tem como você e eu propormos retornar para Hashem se não houver, primeiramente, arrependimento de pecado. A Brit Hadashah, no início do princípio de tudo, ali em Mateus capítulo 3, é isso que João, o imersor, que Leonardo citou aqui pela manhã, vai clamar. Arrependei-vos, arrependei-vos, na nossa versão, mas na versão Torá retornai-vos, não hebraico. Retornai-vos. Retornar é techuvar, é fazer um retorno através de um arrependimento de pecado. Então você pode observar que é interessante, porque quando Yeshua fala isso, lá em João capítulo 8, ele fala bem assim: eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo o quê? Ele vai chamar a atenção para quê? Ele diz assim, olha, João 8,12, não precisa lá não, que eu escrevi aqui. Eu sou a luz do universo. Quem me segue, diz Yeshua, não anda em treva, mas tem a luz da vida. Olha só, por isso que ele vai criar para mim e para você acessibilidade, porque ele fala assim, olha, eu sou o caminho, né? Eu sou a luz. Quem anda em treva, quem estiver em treva, me segue a mim, mas e terás luz da vida. E Yeshua está ensinando aqui este princípio de Torá, que não basta, aqui que eu falei que Jeremias diz assim, olha, a primeira ação é trazer para perto, a segunda ação é fazer penetrar no coração do homem a Torá de Hashem. Então não basta simplesmente conhecer Teshuvá, dizer que assim, olha, Léo, eu preciso fazer Teshuvá. Isso é o primeiro passo, porque eu e você precisamos ser conduzidos a esse retorno. Você não consegue simplesmente falar assim, eu vou retornar. E pela minha mente, pela minha cabeça, fazer esse retorno. Mas eu preciso de um direcionamento. Por isso que eu falei que a Brit Hadashah, ela tem com uma aparência de um oásis num deserto. Porque ali tem uma fonte de água brotando constantemente. Então não basta reconhecer que eu sou um pecador e que eu preciso retornar. Não, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, mas eu preciso também entender que eu preciso ser conduzido. E quem é esse condutor para mim e para você hoje? Yeshua. Ele fala assim, olha, eu sou o caminho para o retorno. Eu sou aquele que vai fazer a ação de uma nova aliança, de trazer Adonai para perto e fazer penetrar no seu e no meu coração a Torá. O profeta Ezequiel, vai lá para você ver no capítulo 18, ele aplica esse exercício que o Mashiach faz com precisão cirúrgica. Ele diz assim, esse é o capítulo 18, são poucas palavras aqui do profeta, deixa eu ir lá, capítulo 18, no final do capítulo ali, ele vai falar no 31, olha lá que interessante, que eu preciso reconhecer, mas eu preciso ser conduzido. O profeta, ele dá uma aula aqui, interessante para mim e para você, porque ele explica e ele aplica esse exercício de reconhecer e ser conduzido. Olha só o verso 31, ele diz assim, lançai de vós todas as vossas transgressões. Como é que eu sei que eu sou um transgressor? Eu preciso ser apresentado a Torá, não é isso que Paulo fala? Eu só vou reconhecer, eu só reconheci meu pecado porque a Torá diz que isso ou aquilo é pecado. O profeta Ezequiel vai falar isso, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Exatamente Jeremias capítulo 31. Exatamente. Retira de mim e de você aquilo que é transgressão,
e cria um coração novo. Por isso que a gente encerra esse período de estudo da Brit Hadashah, justamente no período que também se encerra para nós se adentrarmos a um novo período de estudo da Torá, que começa em Bereshit, criando em mim e você uma nova oportunidade, um coração novo, um espírito novo, um espírito disposto a obedecer. Por que razão morrereis, ó casa de Israel, diz o versículo. Ao 32. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Eterno Elohim. Arrependei-vos, retornai-vos e vivei. O que Yeshua diz em toda a Brit Hadashah, quando ele fala que ele é o luz do universo, e quem estiver em treva e precisar de luz é para segui-lo. Ele fala aqui, olha, arrependei-vos, retornai-vos, e você tem o que? Vida, e vivei. A mesma forma, o salmista, os rabis falam que tanto esse capítulo 18 do profeta Ezequiel, nesses 2 versículos, quanto a declaração do salmista no capítulo 32, forma a base de você trazer Adonai para perto, ou melhor, você se aproximar de Adonai, Adonai vai te trazer para perto, igual ele vai fazer ali no deserto, e vai penetrar a Torá no meu e no seu coração. Vai lá no salmista, o Salmo 32, que é bonito esse salmo, mas eu não vou ler todo não. Eu vou ler só do verso 1 até o verso 8. É todo ele praticamente, tem 11 versículos. Olha que interessante, que bonito isso aqui. Ele diz assim, o salmista, no capítulo 32. Em marcha, aquele cuja transgressão é perdoada. Então, minha transgressão é perdoada, mas eu preciso continuar. Olha aqui, e cujo pecado é coberto. A palavra diz que o amor encobre uma multidão de pecado. Então, arrependimento de pecado, retornar para Adonai, é uma expressão de amor que você e eu podemos dar a Hashem. E o salmista fala assim, olha, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Em marcha o homem a quem o Eterno não atribui pecado, e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não me encobriu. Confessar de pecado faz parte dessa condição de retornar para Hashem. Disse, confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoaste perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Então há um tempo para que eu e você precisamos correr e nos arrepender de pecado, senão nós vamos fazer igual Esaú. Não teve tempo de arrependimento de pecado. Não teve. Ele diz assim no verso 7, tu és o lugar em que me escondo, tu és a minha sucá. Ele diz assim, tu me preservas da angústia e me cinge de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Ele vai instruir, vai trazer para perto e vai colocar no meio do seu coração. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você e eu devemos seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ele fala, não sejais como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Eterno cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Eterno e regozijai-vos, vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O verso 8 é o verso que vai conduzir. Ele diz assim, olha, eu te torno perspicaz, te ensino nessa estrada por onde vais e te aconselho, meu olho sobre ti. Olha que diferença que é de um verso para o outro, de uma tradução para outra. Eu te torno perspicaz e te ensino nessa estrada por onde vais. Te aconselho, meu olho é sobre ti. É igual a Adonai, quando olha para nós e vê lá, um olho d'água. É exatamente, perspicaz.
é aquele que tem agudeza e penetração de vista, aquele que tem os olhos atentos, é aquele que enxerga bem, que tem os olhos atentos para a movimentação que Adonai faz na minha e na sua vida. É a condição que eu preciso alcançar, é a condição do etrog, né, Léo? Uma condição que eu preciso e você também alcançar. Por isso que o juízo de Hashem, hoje de manhã nós citamos, ele vem, o juízo de Hashem vem para mim e para você, para despertar esse arrependimento de pecado, para que eu venha ter vida. Por isso que lá no salmista, no Salmo 48, ele diz que as filhas de Judá se alegraram por causa dos teus juízos, por causa dos teus julgamentos, ó Hashem, diz ele. Porque Adonai ama todos. Adonai ama todos. Leonardo hoje foi em cima quando ele falou isso. Ele ama todos. Por isso que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se retorne do seu mau caminho e retorne para Adonai. Um exemplo clássico para nós dessa condição, eu citei com o Léo isso, é o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele é uma leitura exigida pelos nossos pais no período de Yom Kippur, Léo, porque o profeta Jonas precisa ir a Nínive. Nínive é considerada um inimigo de Israel, é o jurado inimigo de Israel. Mas ele precisa ir lá para anunciar o quê? Arrependimento de pecado. Por isso que é lido ali nas celebrações de Yom Kippur. Por quê? Porque Hashem não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta e retorne para ele, para que o ímpio tenha a mesma oportunidade para aquele que já ouve a palavra de Hashem. Para que todos se salvem. Leonardo falou isso. Ali é um ensino e aliança abraâmica, onde todas as nações serão benditas nele e na sua descendência. Se você for lá no profeta Jonas, eu não vou ler todo ele não, mas ele é interessante ali, porque no final, só o final dele, o último versículo que eu estava meditando hoje, Amós, Abadias, Jonas. No final do capítulo 4, porque os rabis ensinam que Jonas ali torna-se até um folclore no meio cristão, a história de Jonas, né? Ele entra na barriga de uma baleia e depois ali a baleia o cospe. Torna-se uma coisa meio fantasiosa no meio cristão isso. Mas para a Torá não é assim. Jonas ali ele morre. Ele morre porque ele deixa de cumprir o mandamento. Ele morre, mas ele vai ter a oportunidade que no capítulo 3, ele volta a Nínive, viu? Ele diz assim numa oração dele: das profundezas da sepultura gritei. Depois lá na frente no verso 6 ele diz: mas tu fizeste eu subir a minha vida da cova, ó eterno meu Elohim. Mas olha só no verso 11 do capítulo 4, ele diz assim: ele vai ficar irado com Adonai, porque Adonai manda ele orar para a salvação e arrependimento de uma cidade. E ele ora, ele faz isso, ele anuncia para o rei dessa cidade o que Adonai irá fazer com a cidade se a cidade não se arrepender. A cidade toda se arrependeu. E ele vai ficar irado com Hashem, porque ele profetizou algo e a humanidade, o universo, o mundo aceitou. A cidade de Nínive aceitou. E ele vai ficar irado. Agora, olha o verso 11, ele diz assim... verso 10, disse o Eterno: tivesse compaixão da baboreira, que vai morrer ali de uma noite para outra, que não te custou trabalho nenhum, o qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Ele fica aborrecido, porque a baboreira nasce, cobre, protege, e no outro dia o sol queima a cara de Jonas, porque a baboreira tinha murchado. Olha o verso 11, mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas, olha a quantidade de pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você vai falar por uma comunidade que não sabe definir
o que está na mão direita, nem o que está na mão esquerda. Você vai diante de uma cidade que não sabe discernir o que é santo, o que é comum. Mas ele fala bem assim, olha, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e retorne para Adonai, diz o profeta. Esse é o grande anúncio da Brit Hadashah. Esse é o grande anúncio quando a Brit Hadashah é um oásis para todos aqueles que têm sede da palavra de Hashem, não só para os hebreus, mas para toda a humanidade, que é o cumprimento exatamente da aliança abraâmica, que é que a tua descendência, capítulo de Gênesis 22, em tua descendência, leu hoje pela manhã, serão benditas todas as nações da terra. É isso aqui. E quando você começa a fazer a leitura da Brit Hadashah, é essa aplicação que João, o imersor, diz para mim lá em Mateus capítulo 3. Vai lá para você ver. Mateus capítulo 3. Com a prática da imersão, João, o imersor, ele estabelece ali o arrependimento de pecado. Os rabis falam que isso aqui é Teshuvah Shelemah. O que é Teshuvah Shelemah? Retorno completo, absoluto, pleno. É você adentrar com o corpo inteiro na Sukkah, como o Léo ensinou hoje pela manhã. É o Teshuvah Shelemah, você retorna por completo a Adonai. Esse é o princípio da imersão de arrependimento, de pecado, que João, o imersor, pratica ali. É o mergulho do corpo completo em água, diz o texto. Completo em água. No verso 1 do capítulo 3, ele diz assim: naqueles dias, Yohanan, o imersor, ele clama aonde? No deserto. Ele vai clamar no deserto. Ele vai clamar porque ali é um oásis no deserto. Por que o povo vai até ele no deserto? Porque ele tem uma palavra messiânica, garantindo a vinda e o preparo da vinda do Messias. Ele diz assim, ele clama no deserto de Judá: retornai, sim, está próximo o reino dos céus. Olha o verso 11, para nós não nos alongarmos. Eu vos lavo. Opa, estou em outro lugar, peraí. Verso 11, isso. Ele diz assim: eu vos lavo com água para o retorno. Eu vou purificá-los com água para o retorno. Eu vou dar para vocês a fonte de água que brota da Brit Hadashah. É isso, eu vos lavo com água para o retorno. Mas vem após mim um mais forte do que eu, de quem não sou digno de usar as sandálias. Ele vos imergirá no fogo do sopro sagrado. E Yeshua aqui, segundo João o imersor, vai colocar a mim e a você face a Adonai. É o aproximar e fazer penetrar a Torá no meio no seu coração. Ele imergirá no fogo do sopro sagrado, é retornar para o sopro, daquela mesma condição onde ali Adão foi criado, com o sopro de Hashem. Vai colocar a mim e você na face de Adonai, para que o sopro, o hálito de Hashem, elimine de mim a minha vida. O sopro de Adonai precisa fazer isso comigo e com você, eliminar de mim e de você a vida, e lhe devolver uma vida eterna, um novo coração, uma nova oportunidade de vida, eliminar a vida do homem e devolver a vida. Ele fala assim: eu sou aquele que causa a morte, mas eu trago a vida. O sopro, o hálito, o fogo sagrado do sopro sagrado, ele vai eliminar a vida do homem e devolver essa vida, mas uma vida eterna. Por quê? Porque aquele que não resistir ao sopro, ele vai ter que ser purificado com água, que é a Torá. Que é a Torá, que é aquilo que eu iniciei o ensino, que eu disse assim, é um oásis, é um lugar onde tem uma fonte ou um olho de água. Esse princípio aqui, que João o imersor fala
que o Messias fará para mim, para você, imergirá no fogo do sopro sagrado, é princípio de Torá. Não é nada, aqui não tem nada criado para o cristianismo, não existe isso. Isso aqui é simplesmente Torá. Está fazendo agora penetrar a Torá no coração dos seus ouvintes. Vai lá na Torá para você ver isso em Números capítulo 31. Olha isso aqui que Yeshua, que o João, o imersor, aquele que vai fazer você adentrar, a mergulhar em um corpo por completo na presença de Hashem. Em Números capítulo 31, Bamidbar 31, ali no verso, vamos começar aqui. Vamos ao verso 20, para nós entendermos o contexto, tá? Diz assim, olha, verso 20 do capítulo 31 de Números. Purificai também toda veste, toda obra de peles, toda obra de pelos de cabra e todo vaso de madeira. Disse Eleazar, o sacerdote, aos homens do exército que partiram para a peleja: este é o estatuto da Torá que o Eterno ordenou a Moisés. O sacerdote Eleazar já anuncia que o que ele vai falar é estatuto de Torá. Ele diz assim no verso 22, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo que resiste ao fogo fareis passar pelo fogo. Em outra versão diz que todo propósito que vier ao fogo vai ter que passar pelo fogo. Ele vos imergirá no fogo do sopro sagrado. Mas olha só, eu e você não temos condição de passar pelo fogo, mas ele continua aqui, ó, para que fique limpo. Todavia, será purificado com água purificadora. E tudo aquilo que não pode suportar o fogo do sopro sagrado, diz o Eterno, todo aquele que não conseguir passar por este fogo, e tudo aquilo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Verso 24. Lavareis as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos, depois entrareis no acampamento. O 7º dia é um dia santificado para Adonai em todas as condições. Não é diferente nesse período de Sukkot. Então você vai ver que para o retorno e para o arrependimento de pecado, eu tenho que passar. Para que eu possa passar pelo sopro do hálito de Adonai, eu tenho que estar purificado com água, que a Torá é a palavra de Hashem. Retornar está em toda a Brit Hadashah, irmãos. Toda. Eu não preciso ir em cada texto de cada livro da Brit Hadashah. Eu separei alguns textos aqui para que a gente possa entender, mas todos eles vão falar do único assunto: Teshuvá Shelemá, retorno absoluto, anunciado desde o princípio como função do Messias. É retorno de arrependimento de pecado. Para Israel, sim, mas para todas as nações, princípio da aliança abraâmica. Não só para Israel, mas para todas as nações. Vai comigo lá em Atos para você ver isso. Atos. Leonardo foi hoje pela manhã em Atos. Vamos voltar lá então em Atos. Capítulo 3. Depois tem mais palavras aqui em Atos, mas vai em 3, verso 19. Depois nós vamos em outro capítulo de Atos, tá? Atos 3, verso 19. Ele diz assim, irmãos, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Eterno. Está vendo? É o mesmo discurso aqui em Atos. Olha o capítulo 26 de Atos. Vai lá. Para você ver se o discurso muda. Não muda. É o mesmo discurso, porque o propósito é um. Ele diz assim no capítulo 26 de Atos, verso 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém
e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e retornassem a Elohim, fazendo o quê? Obras dignas de arrependimento. Você vai encontrar em 2 Coríntios capítulo 7, em 1 João capítulo 1, em 2 Pedro, Apocalipse. Eu separei palavras e palavras aqui, mas nós não vamos ler, porque meu propósito não é ler todas essas palavras, mas eu e você precisamos entender e buscar na Brit Hadashah o mesmo discurso, arrependimento de pecado. Então, o que a Brit Hadashah apresenta? Que todo o ensino de Yeshua vai transbordar naquilo em que está nele. Yeshua não vai ensinar nada de diferente do aquilo que está nele. Semana passada nós lembramos que ele faz exatamente o que viu o Pai fazer. Da mesma forma, o transbordar de Yeshua é transbordar daquilo que está nele. Ele precisa fazer penetrar a Torá no coração dos seus ouvintes. Por isso que no último dia da festa de Sukkot, o Rosh Hashanah Rabbah, significa grande salvação. Léo falou também hoje pela manhã. Yeshua vai ali, Léo, né? Nós comentamos, e ele ergue a voz. Vai lá para você ver em João capítulo 7, você vai encontrar Yeshua celebrando Sukkot. Aí, ó, celebrando Sukkot. Sukkot, João capítulo 7, traz todo o ensino dele. Olha o verso 38. Ele diz assim, olha, que ele vai transbordar daquilo que está nele, é a Torá. Ele diz assim no capítulo 38, quem crê em mim, no verso 38, quem crê em mim, como diz a Torá, a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rio de água viva. Qual rio? Que água viva é essa? É a palavra que vai penetrar no meu e no seu ser. Por isso que ele fala, quem crê em mim? Porque a função de Yeshua é para trazer para perto e fazer a Torá penetrar no meu e no seu coração. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Isso ele fala no último dia ali da festa de Sukkot. Que presente é para aqueles que estavam ali na festa, na celebração. E não pode ser diferente para mim e para nós. Eu vou ler um texto aqui que eu coloquei, um comentário que eu tirei de um livro. Ele diz assim, ó, os pais ensinam que em Rosh Hashanah Rabbah, o último dia da festa de Sukkot, é o dia em que o Eterno finaliza o veredicto assinado em Rosh Hashanah, bloco de festa que o Léo trouxe hoje pela manhã. O Eterno finaliza ali no último dia de Sukkot o veredicto assinado em Rosh Hashanah e selado em Yom Kippur. Os nossos pais ensinam que o Eterno disse ao patriarca Abraão, é um midrash, ele diz assim, ó, se a expiação não for concedida a seus filhos em Rosh Hashanah, olha a oportunidade, eu a darei em Yom Kippur. Se eles não conseguirem em Yom Kippur, essa lhe será dada em Rosh Hashanah Rabbah. Então a expectativa para o último dia da festa é muito grande para mim e para você. E eu e você não podemos nos ausentar do último dia da festa por causa dessa promessa que tem para nós no último dia. Rosh Hashanah Rabbah é o dia em que o veredicto de Yom Kippur é finalmente selado. Então, por isso que Yeshua vem aqui e fala, quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí Yeshua faz aqui, o que aqui? Um apelo para que no último dia da festa, você e eu, o meu e o seu veredicto, assinado em Rosh Hashanah, selado em Yom Kippur, se concretizem por Adonai. Se concretize, o último dia. Consequentemente, Rosh Hashanah Rabbah assume especial importância como o dia de oração, para mim e para você, e arrependimento de pecado. Geralmente a gente dá o contexto da festa como uma festa alegre, bastante alegre. Arrepender-se de pecado é uma condição de alegria para mim e para você, creio eu. É a techuvar, é o retorno. Então nós temos ainda um fôlego de vida
para aqueles que precisam ter vida no último dia da festa de Sukkot. Por isso que você vai entender toda a movimentação que Adonai faz a esta casa. Adonai vai suplantar a tradição e vai sobressair a urgência no cumprimento de mandamento, para abrir os meus e os seus olhos. Léo hoje de manhã falou assim, olha, mover o molho, né, o lulav, aqui em Shabat, não é prescrição rabínica para isso, não é isso que você falou? Mas Adonai suplanta a tradição e eleva o mandamento, por quê? Por causa da grave condição que se encontra a minha e a sua vida. Por isso que Adonai vai e estabelece todas essas coisas no mesmo. E nós precisamos ter esta ciência que provém do Espírito, não é meu, não é do Léo Gama, nem do Ulisses, é de Adonai. O capítulo 7, então, de João aqui, estou finalizando, vai abordar Yeshua na celebração de Sukkot. Na aproximação da festa, antes da festa iniciar, os irmãos vão insistir que ele se revele. Mas ele falaria no verso 6, ó, o meu tempo, disse-lhe Yeshua, o meu tempo, não vou ler todo o texto. Vocês conhecem o texto, depois você lê em sua casa. Mas olha só, João capítulo 7, verso 6 diz, o meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está pronto. Ele está falando aqui para os seus irmãos que ele está citando o quê? Rosh Hashanah Rabbah, o último dia da festa. Por quê? Rosh Hashanah Rabbah se diz a grande salvação. Ele está falando aqui, olha, o meu tempo ainda não chegou. Ele não estava omitindo a sua função messiânica. Ele não estava omitindo a salvação a ninguém. Ele só diz o seguinte, o meu tempo ainda não chegou, agora o vosso, porém, está pronto. Eu preciso estar diante de Hashem na hora que for convocado. A grande salvação, dizia Yeshua, Rosh Hashanah Rabbah, a salvação do mundo em sua morte. Porém, no meio da festa, quando ele fala aqui no meio da festa, alguns comentaristas dizem que provavelmente é no 4º e no 5º dia de Sukkot. Hoje é o 5º dia de Sukkot. Provavelmente é no 4º ou no 5º dia de Sukkot. Ele sobe ao santuário para ensinar. Ele diz assim em seu ensino, quando ele sobe ali no santuário para ensinar, ele vai apresentar ali o pecado para que haja tempo. Ele sobe ali no meio da festa, durante aproximadamente no 4º, 5º dia, ele vai apresentar o pecado a Jerusalém e para mim e para você, para que haja tempo de um arrependimento de pecado. Ele diz assim, meu tempo ainda não chegou. Meu tempo ainda não chegou. Então ele dá para mim e para você uma oportunidade. Olha o verso 19, diz assim, olha, não vos deu, ele vai mostrar o pecado. Ele diz assim, não vos deu Moisés a Torá, contudo, nenhum de vós a pratica. Esse é o pecado. Nenhum de vós a pratica. Ele não está preocupado na sua morte, porque ele sabe o tempo dele. Mas ele fala assim, olha, não vos deu Moisés a Torá, contudo nenhum de vós a pratica. Por que procurais matar-me? Em outra tradução diz, Moshe não vos deu a Torá, mas nenhum dentre vós pratica a Torá. Para o Mashiach, aqui, os homens estavam, diferente dele, estavam suplantando o mandamento em detrimento ao interesse humano. Isto é, vai cumprir a Torá pela tradição. O que deve ser o contrário, você precisa cumprir a tradição observando a Torá. Senão você suplanta uma sobre a outra. Olha o verso 22, ele continua. Ele diz... Fala aqui. Esse aqui é um dos elementos do Lulav. Yeshua está acusando. Os seus pais deram a você a Torá, mas vocês não a praticam. Tem a Torá, mas não pratica. É um dos elementos da Torá. O Etrog estava falando para um dos elementos, mas vocês precisam vir até se tornar perfeitos. Por isso que a movimentação do molho para nós vai dar uma característica de oportunidade de arrependimento de pecado. Não vamos esperar até o último dia da festa. Não.
Ao verso 22, por isso Moshe deu a circuncisão. Por isso Moshe vos deu a circuncisão. Não que ela seja de Moisés, mas dos pais. E no Shabat circuncidais um homem. Ora, verso 23, se o homem recebe a circuncisão no Shabat, para que a Torá de Moisés não deixe de ser cumprida, né? Por que levantai-vos contra mim quando, no Shabat, restituo a saúde de um homem por inteiro? Olha como ele chama aqueles que têm conhecimento de Torá ao cumprimento de Torá. Porque ambos são mandamentos? São. Mas você não pode suplantar um em detrimento do outro. Ele fala bem assim, olha, você faz a circuncisão da Torá, vocês praticam a circuncisão no Shabat. E eu, no Shabat, restituo a saúde de um homem e vocês me condenam. E Yeshua estava cobrando dele até Shuvah Shelemah. É o restituir a saúde de um homem por inteiro. É imergi-lo por completo para que ele fique saudável. É um retorno absoluto. É restituir o homem à condição lá do princípio, onde Adonai sopra sobre ele o sopro, o fogo do sopro sagrado. O modo original, a forma original, o tempo original. Aí ele vai no 37 e ele fala, no último dia, em Rosh Hashanah, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele, verso 38, que adere a mim, segundo a palavra do escrito, de seu ventre, sim, fluirão rios de água viva. Água viva, se você falar em Êxodo capítulo 17, é a água da rocha, que vai dar garantia da vida a muitos, a mim e a você. Por isso que a Brit Hadashah, para mim e para você, é um oásis, onde, quando eu estiver no deserto e tiver a Torá no meu coração, ela vai garantir que eu tenho uma vida plena diante do Mashiach, diante do Eterno. Então, quando o Léo pela manhã nos levou a essa condição do etrog, que é conhecer e praticar a Torá, é a Brit Hadashah, é a exigência de Yeshua, dos profetas e da própria Torá. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós, que nós possamos chegar aqui no último dia da festa, inteiros, para que nós possamos receber de Hashem o alvará de libertação das nossas opressões e sermos aceitos na presença dele. Que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por esse momento rápido na tua presença, mas de grande importância para nós, quando nós precisamos adentrar o novo ciclo de estudo da tua Torá, da tua palavra, dos ensinamentos do nosso Adon Yeshua HaMashiach, de toda a exortação que traz os seus inspirados na tua palavra, para que nós possamos adentrar diferente do que nós adentramos no ciclo anterior. Portanto, Eterno, seja conosco, continue a falar ao nosso coração, insista conosco, ó Pai, para que nós não venhamos nos afrouxar, para que nós não venhamos desistir, e dê a proteção a cada um de nós, a mesma proteção que o Senhor evoca nesses dias de tabernáculo, de Sukkot, quando a Sukkah representa, apesar da sua fragilidade física, ela tem sobre nós uma grande proteção. Portanto, o Eterno, apesar da sua aparência frágil, mas ela traz sobre nós uma grande proteção. Nós sabemos que a proteção provém de Ti. Portanto, protege e protege nossa mente, Pai, o nosso coração, o nosso ser, para que nós possamos, sim, adentrar na Tua presença com sinceridade e com verdade. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Shabbat Shalom a todos. Hag Sameach Sukkot. Vamos celebrar Sukkot.